Salve, salve galera, chegando com mais uma resenha esportiva debate, aos sábados, bem mais prolongada, mais informação para você, numa semana em que o caos na saúde mundial, mas nosso dever é levar as informações do esporte para você que está em casa. Que meu bom dia aqui para o Vanderlei, bom dia Vanderlei, mais um sábado para que nós possamos levar para o pessoal que está em casa bastante informação. Bom dia, Mano Santos, bom dia, Sérgio Milson Coutinho, e bom dia você de casa que já nos acompanha. Realmente uma semana de turbulência na saúde e também no esporte. A gente vai ter trazendo para você mais uma vez, mais uma manhã maravilhosa de sábado, e a gente aqui trazendo para você todas as notícias, tudo que rolou aí durante a semana. Muito bem, bom dia Edmilson Coutinho, mais um sábado aqui também para colaborar. Bom dia, Mano, bom dia Vanderlei, bom dia você que está ligado assistindo a Resenha Esportiva, e vamos levar para você aí as melhores informações do esporte. Bom, a gente já começa falando do futebol. Sábado passado nós estivemos aqui, falamos da questão da final da Copa Batistão. A Copa Batistão estava prevista para acontecer lá no Parque. Primeiro era nos Caldeirões. Caldeirões. Depois, Parque da Cidade. Nós comentamos aqui, não foi, Vanderlei? Comentamos que a situação era complicada. Questão do campo. Exatamente, questão do campo, por conta do período chuvoso, tem toda essa questão. E com a chuva, um campo de areia, que é mais ou menos areia, mas ali tem misturado um pouco de argila. Fica complicado para jogar, fica complicado para os jogadores armarem as jogadas, e até risco de um acidente com qualquer um. Aí o próprio Edmilson Coutinho, pessoalmente, quando saiu do programa, porque haviam tirado o jogo lá do Racha-Unha, dos Caldeirões, me perdoe, dos Caldeirões, para o Parque da Cidade. Ele foi lá e filmou, e postou nas redes sociais. E viu que a situação também do Parque da Cidade não reunia condições de o jogo acontecer, Edmilson. Verdade, eu tive essa preocupação, mesmo porque a gente que acompanha, que divulga, se preocupa com a integridade física dos atletas. E a gente viu que daquele jeito, apesar de não ser o árbitro que foi escalado, mas não tinha condição, como não teve. Aí entrou em ação o secretário adjunto, que você pode até continuar a conversa. O Adelso Pedrosa entrou em contato com o pessoal lá do departamento. O Aguinaldo. O Aguinaldo. Do SAP. E ele suspendeu uma partida da rodada, manteve só uma. Isso. Colocou o jogo da preliminar para acontecer e deixou o jogo do fundo substituído pela final da Copa Batistão. Mas, repito, mesmo no campo do Pedro Azevedo, lá no famoso Racha-Unha, mesmo assim não reunia condições de jogo com chuva. Foi o que aconteceu. Nós não vimos muito futebol lá não, Vanderlei. Exatamente, não teve muito futebol. Só voltando ao comentário anterior, fiz uma pequena confusãozinha. Tá? Eu falava do campo do Parque da Cidade, quando eu falei que tinha um risco de escorregar, que era areia com argila. É isso mesmo. A gente assistiu, esteve lá na partida, acompanhou todo o jogo, ficamos ali até nos sacrificamos na chuva, né? Tentamos fazer uma pequena transmissão ali pelas redes sociais. E aí a gente observou que, por conta, as duas equipes eram qualificadas. A equipe do América, a equipe do DNR. Mas por conta das condições naturais, climáticas, não tinha condição realmente de jogo. E seria uma final muito mais bonita se fosse em um momento sem chuva, né? Em um momento sem aquele temporal que estava caindo ali em cima dos jogadores, de quem estava ali. Bom, o Carlos, que é o organizador da competição, tentou justificar, não, porque nós temos datas a cumprir, a competição tem que ser realizada afinal. Não é bem assim, mas já aconteceu. Vamos lá, nós colhemos algumas imagens através das redes sociais que nós transmitimos o jogo. Nós, de pronto vontade, fizemos isso. Não adianta alguém querer dizer, mas... Não. Vamos lá, cobrimos o jogo, em que o DNR e a América ficaram no empate 1-1 no tempo regulamentar, mas nas cobranças de penalidades, o Cadson, goleiro da equipe do DNR, se superou, defendendo o pênalti e garantindo o título para a equipe dele. A grande final da terceira Copa Batistão foi realizada debaixo de muita chuva. A partida aconteceu no campo Pedro Azevedo, o Racha-Unha. As equipes DNR e América chegaram invictas e foram com o que tinham de melhor para o jogo. A chuva expulsou grande parte dos torcedores que estavam na arquibancada, mas alguns resistiram e enfrentaram o temporal.
Em campo, o América ditava o ritmo do jogo e a todo momento chegava com perigo. O DNR, com jogadores rápidos, preferiu jogar no contra-ataque e foi justamente contra-atacando que a equipe DNR saiu na frente no placar. Ivair, camisa 11, cruzou para Ricardo, com a 10, tocar a bola para o fundo da rede. E o primeiro tempo terminou assim, 1-0 para o DNR. Na segunda etapa, estava quase impossível jogar. A chuva aumentou e o campo ficou alagado, principalmente pelo meio. Diante disso, a saída foi tentar pelos lados e o América continuou mandando no jogo. Foram muitas chances perdidas no ataque. O DNR se defendia como era possível e em alguns contra-ataques também conseguiu chegar com perigo. Muitas faltas pararam o jogo várias vezes. E nos acréscimos, quando a chuva impediu a filmagem, o América conseguiu empatar. A decisão foi para os pênaltis. O DNR desperdiçou a primeira cobrança, mas o América perdeu 2 chutes. Com o resultado de 4-2, o DNR foi o vencedor da terceira Copa Batistão. E o jogo foi muito duro. E Deus abençoe a gente aí nessa final aí. Eu agradeço muito aí a minha equipe, que foi até o fim. E Deus que Deus abençoe eu aí, né? Aí nos pênaltis aí. Graças a Deus, primeiramente, graças a Deus aí. E tô feliz pelo gol. E primeiramente agradecer minha família que veio lá do interior, né? Pra assistir nosso jogo. E agora é só comemorar e partir pro próximo campeonato, viu? Diante de uma grande chuva, nós temos só que parabenizar a organização do organizador do departamento do Pirajá e Caldeirão. A gente é o professor Carlos, então a gente tem que parabenizar ele pela organização. Os demais clubes tiveram presente na competição e foi um sucesso a competição. Então tá aí a final. Régua passada, vitória do time do DNR nas cobranças de pênaltis, campeão. Mas repito, opinião minha. Esse jogo, afinal, poderia ter sim sido adiado um pouquinho mais para dar um colorido mais, para a torcida estar presente, para o jogo ser de melhor nível, mas já aconteceu, agora não adianta mais. É verdade. Quando eu cheguei lá no campo Parque da Cidade, a primeira coisa que eu falei foi isso. Inclusive, o vereador Darlan estava lá, com um rapaz já dando um grau na beirada do campo, com chuva. Disse, rapaz, por que essa pressa? Mas fizeram tudo bem. Engraçado que as duas equipes, campeão e vice, invicta. Invicta. Cada um fez 6 jogos. Ganhou. Obteve 3 vitórias e 3 empates, e outro 2 vitórias e 4 empates. Engraçado, né? Detalhe. Exatamente. E para você ver o grau... Olha a situação desse campo aí. Bota na tela cheia aí. Isso que eu ia falar, para você ver o grau de dificuldade que estava lá no campo. Frisa essa imagem aí, por favor. Olha só aí como é que estava lá o campo de jogo lá dos atletas. Desde o começo da partida. Eu acho que a chuva, o temporal começou a cair há uns 5 minutos ali de jogo. E aí não parou mais. E aí o campo ficou nessa situação. E para você ver também, para ilustrar bem a dificuldade que a gente teve em estar lá e fazer o nosso trabalho, a gente utilizando o guarda-chuva aí nas entrevistas para fazer... Guarda-chuva, não tinha mais a escalação de papel para a gente nos orientar. Jogador, quando caía nessa poça de lama aí, entrava com camisa amarela, olha aí. Saía preto. Não dava para saber quem era. Olha lá, Edson, a nossa escalação lá. Não tinha condição. O papel todo é complicado, rapaz. Vamos lá, vamos para frente. Mas que fica a orientação aí. Não precisa pressa. É futebol amador. Bom, vamos lá. Vamos falar de futebol. Agora sim, vamos dar uma pulada para o Campeonato Maranhense. Porque o Campeonato Maranhense, nós não vamos ter jogos hoje e nem amanhã. Vamos ter jogo na segunda e na terça-feira. Na segunda, o São José pega o Pinheiro, na segunda-feira. E na terça-feira, a Imperatriz pega o Sampaio Corrêa. Mas o que eu quero colocar aqui é a classificação, para a gente começar a debater a classificação do Campeonato Maranhense. Coloca na tela para nós e para o pessoal que está em casa a classificação do Campeonato Maranhense, olha aí. O Vanderlei fala para a gente e eu comento com o Edmilson. Classificação de momento do Campeonato Maranhense. Classificação do Campeonato Maranhense, em primeiro vem o Moto Clube com 16 pontos, aí está bem encaminhada já para ser líder do grupo. Sampaio Corrêa em segundo com 10 pontos. Em terceiro, o Juventude com 9 pontos. E o Imperatriz também com 9 pontos em quarto. Os dois aí lutando pela classificação. Em quinto, vem o Pinheiro. O Pinheiro tem 6 pontos. Maranhão
tem 5 pontos. São José de Ribamar, 4 pontos. E na lanterna, segurando a lanterna, desde que começou a competição, tem o Cordino. Com 1 ponto. Edmilson, o detalhe é o seguinte, o campeonato, pode deixar na tela para a gente comentar, aqui mesmo, pode deixar aqui no pano de fundo. O Moto esse já está classificado, não tem nenhuma dúvida disso. Exatamente. Sampaio, por mais que ele esteja ali com 10 pontos, com 6 pontos de diferença do líder, também eu não tenho nenhuma dúvida que ele avança. Abriga as outras 2 vagas, que nós temos Juventude, Imperatriz, Pinheiro e até o Maranhão. Ainda que as chances do Maranhão são menores, mas a briga está aberta, Edmilson. Verdade. O Cordino já deu adeus, né? Já está rebaixado. Vai jogar com o São José. Esse jogo pode até não acontecer. Exatamente, mas aí se não acontecer, o Cordino vai ser penalizado e muito forte. Não, mas eu digo o seguinte, a própria federação, os clubes podem entrar no entendimento. Certo. A última rodada é São José e Cordino. Se o São José perder aqui e o Maranhão ganhar, um abraço pro São José, está rebaixado. De que adianta só fazer um jogo por fazer? Verdade. Mas lembrando que aí tem jogo ainda para o Cordino. Só tem um. Só tem um. E é contra a equipe São do São José, que está buscando uma classificação ainda, né? O São José joga na segunda contra o Pinheiro. Ponto. O Pinheiro tem 6 pontos. Isso. Se o Pinheiro tem que buscar esses 3 pontos para manter a chance de classificação. Se o Pinheiro ganhar aqui, aí nós vamos ter, na outra rodada, o Maranhão vai estar em campo. Se o Maranhão ganhar, faltando 2 jogos, o São José já vai estar rebaixado também. Verdade. E a última rodada... Mas aí se for o inverso, se o São José vencer o Pinheiro, e o Maranhão perder... ele vai se classificar. Vai. E o Maranhão é o que nós estamos batendo na tecla aqui. O Maranhão provavelmente vai estar rebaixado. Eu não torço para nenhum. Era bom que o Campeonato Maranhense não tivesse acesso nem acesso, porque não tem qualidade. Era melhor que não tivesse nem acesso nem Quem acesso. vai subir? Subir, eu acho que ninguém. Essa forma de disputa é nova, foi aprovado em conselho arbitral, foi debatido em consenso, foi aprovado definitivamente e está aí o resultado, né? Vida que segue. Quem acertou... O time do Moto, para mim, já está classificado. E eu acho que o Entre os dois que vai ficar esperando o terceiro e o sexto jogar. Agora, Edmilson e Vanderlei, o Moto Clube, que era uma incógnita depois que o treinador foi embora, aí entrou o Djair Ferreira como interino, e o Djair veio acertando o time, a um ponto do time ser líder, ganhando do Imperatriz lá dentro. Que não é fácil. Que não é fácil, Exatamente. Imperatriz. Que o Paulinho Kobayashi está aí numa situação complicada, de resultados alternados. E o Sampaio Corrêa, depois do Júnior Amorim, assumiu no lugar do João Brigatti e sair para a entrada do Marcelo Mendes. Agora tem um novo treinador. Bota aí, o Léo Condé. É o novo treinador do Sampaio Corrêa. Tá aí na tela o pessoal que está em casa. Léo Condé, treinador do Sampaio Corrêa, 41 anos. Já esteve no Sampaio em 2015. 2005, me perdoe. Isso. 2005. Aí já treinou o time do estado de São Paulo, de Alagoas, e agora retorna para o time do Sampaio Corrêa. Bastante experiente, né? Em 2005, quando ele veio para o Sampaio, ele treinava a equipe da Tombense. Isso, lá de Minas Gerais. Fez um bom trabalho, é um técnico novo, muito moderno. Inclusive, ele trouxe um jogador chamado Nailson, que foi um sucesso no São Paulo, do Sampaio. Do Sampaio ele saiu para o sul do país. Bom, digamos assim, a nota não é triste, mas uma nota que a gente precisa repercutir aqui em relação ao Campeonato Maranhense, principalmente na última rodada do domingo passado, quando o time do Cordino perdeu para o Juventude. Aí, ao final do jogo, o Ulisses, atacante, artilheiro, com passagem por vários times, inclusive Sampaio Corrêa, que é de Barra do Corda, foi para a emissora que estava fazendo a cobertura e disse: encerrou. O último jogo do Cordino vai ser meu último jogo como profissional no futebol maranhense. A palavra dele foi essa: o último jogo meu como profissional no futebol maranhense. Verdade. Inclusive ele joga em um time amador lá em Presidente Dutra. Ele disputa o campeonato daquela cidade lá por esse time, é um time bem organizado. E eu espero e eu acho que ele vai voltar atrás. Não, mas ele deixou bem claro. Parei. É o último jogo no futebol profissional no Maranhão.
Ele deixou claro que parece que ele está receoso, está com algum problema com os dirigentes. Tanto é que a palavra que ele usou lá na entrevista é muita trairagem. A palavra que ele usou foi essa. Então tá havendo alguma treta realmente aí entre ele e quem for. Essa trairagem que ele fala, eu tenho certeza, é com relação à diretoria de Sampaio Corrêa. Talvez seja. Quando ele falou trairagem, porque ele já foi contratado pelo Sampaio Corrêa e ele quase não jogou. Só fez parte de um grupo de atletas que disputou competições. Vamos ver. Falar o quê, né? Vamos mudar de assunto. Vamos falar de quem gosta de pedalar, daquelas grandes pedaladas. É o pessoal do Caxias Bike Adventure que tiveram lá no Piauí, né? Exatamente. Santa Cruz dos Milagres. Santa Cruz dos Milagres. É uma cidade pequenininha, rapaz, mas me parece que o festejo lá é do mês de agosto a setembro. Se me falha a memória, a população lá não chega a 30 mil, mas ela triplica essa população só de visitantes. Tá aí o turismo religioso também movimentando, né? Quando chega essas festividades, realmente tem muita gente que vem de outras cidades. Vamos ver a matéria aí da participação deles nessa disputa. A segunda prova de mountain bike do ranking piauiense com participação do Caxias Bike Adventure, CBA, em 2020, foi realizada na cidade de Santa Cruz dos Milagres, a 180 quilômetros da capital Teresina. Denominada Desafio dos Milagres, a competição teve a participação de atletas de várias partes do país. Os competidores do CBA, representando o Caxias, subiram ao pódio 5 vezes. Jailma Nunes foi primeiro lugar na categoria feminino Elite. Samuel Santos, segundo lugar no Master A1. Sabina Fraga, segundo lugar no Master Feminino A. Paulo Saara faturou terceiro lugar no Over 55. E Silvia Maciel foi quarto lugar no Master Feminino B. Na categoria profissional, a prova teve 25 quilômetros. Mais 15 categorias estiveram representadas. A prova valeu pelo Campeonato Piauiense de Mountain Bike. Tá aí a participação do pessoal do CBA lá nessa prova disputada no Piauí, o pessoal de Caxias que está afiliado à Federação Piauiense de Ciclismo. Agora a gente vai falar de outra modalidade envolvendo o Sampaio Corrêa. O Sampaio Basquete Feminino estreou ontem na Liga Nacional 2020 contra o SESI Araraquara. O jogo foi no Costa Rodrigues. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas já chama esse assunto agora, o novo coronavírus, o Covid, esse surto que se transformou em pandemia, já começou a atrapalhar há muito tempo o mundo inteiro em relação à saúde. E o desporto também não é diferente. Ontem, portões fechados, não teve torcida para Sampaio e SESI lá em São Luís. E o time do Sampaio foi superior, ganhou de 76 a 46. Muito superior. Muito superior. Próxima rodada do Sampaio contra o Veracruz Campinas, sabe-se lá quando, por conta do coronavírus. Nós vamos para o intervalo, na sequência tem a rodada do final de semana no futebol em Caxias. De volta com a Resenha Esportiva Debate e agora para trazer os jogos do final de semana do futebol amador. E quem tem todos os detalhes é o Edmilson Coutinho, traz todo um relatório da bola, quando e onde ela vai rolar nesse final de semana. É exatamente, mano. Começa aí que eles colocam lá, pode ir lá. Verdade. Começando aí com a Copa Antônio Pereira de Futebol Quarentão. É uma competição que está sendo realizada na zona rural, primeiro distrito, hoje, lá no campo da Barriguda e Esperança. Amanhã, lá no campo do Puraquê, a equipe do Puraquê vai enfrentar a equipe da Estiva. Já na Copa Antônio Andrade e Sulina, melhor dizendo. Copa Sulina. A Copa Sulina, 2 jogos válidos pela semifinal hoje e amanhã. No campo da Sulina, às 16h30, esse jogo hoje, Ceará e Caldeirões. A gente vale destacar que esses jogos são de 30-30. E amanhã, pela manhã, Jaguarema e Maranhão, portanto, 3 times do lado de lá, que é o Ceará, Caldeirões e Jaguarema, brigando aí com um do lado de cá, que é o Maranhão, né? Vamos ver aí se o Maranhão vai quebrar essa hegemonia. O Maranhão está com um time forte. Já pela Copa Antônio Andrade, nós vamos ter 2 jogos. Esses jogos são jogos atrasados
para equilibrar aí a tabela, para que no próximo final de semana a sexta rodada seja realizada normalmente. Então, portanto, hoje, lá no Racha Unha, o Sport lá do Sátio enfrenta a equipe do Estrela e amanhã, no mesmo campo, a equipe do Betis 777, que é coordenada aí pelo grande Mauricélio, vai enfrentar a equipe do Acomab. São os jogos aí da Copa Antônio Andrade, lá do departamento do Sátio, que é coordenado pelo meu amigo Aguinaldo. Já na Copa Rural da Integração, que é a classificação coordenada pelo grande Carluxo, né? No grupo A tem o Sport em primeiro lugar com 14 pontos, aí em segundo veio o Igrejinha 11, em terceiro Lagoa dos Pretos com 10 pontos, em quarto o Valência 9, em quinto o Bacuri 8 pontos, em sexto o time do Pelada da Quinta, que agora acertou o pé, 8 pontos, em sétimo está o Cajueiro 8 pontos, em oitavo Centro da Lagoa com 4, em nono Bragantino com 4 pontos e em décimo da Lanterna, no grupo A, o time do Favela, está com 3 pontos. Já no grupo B, o Sambaíba disparou aí com 18 pontos, está em primeiro, em segundo o Arsenal com 12, em terceiro o Red Bull com 11, em quarto o Trilho Velho, 10 pontos, em quinto o time do Sapucaia com 9, em sexto o Limeira 8, em sétimo o Antenoviana 7 pontos, em oitavo o Aliança com 4 e em nono o time do União com 3 pontos. Inclusive o artilheiro dessa competição é o Canidia do Red Bull com 9 gols. E os jogos, né? Os jogos dessa rodada, desse final de semana, vamos ver aí os jogos da Copa Itapecuru. Hoje nós teremos 5 jogos. Lá na Lagoa dos Pretos, o time da Lagoa dos Pretos enfrenta o Igrejinha. Na Lagoa do Porto, Pelada da Quinta e Centro da Lagoa. Lá na Água Branca, o Sport enfrenta o Cajueiro. Na Sambaíba, Trilho Velho e Sambaíba. Na Palestina, União e Arsenal. Amanhã, às 16 horas, Lagoa do Porto, Valência e Favela. Na Palestina, Bragantino e Bacuri. Na Água Branca, Red Bull e Antenoviana. E na Sambaíba, Limeira, jogando com a equipe do Sapucaia. Já no torneio, na Copa Antônio Pereira. Não, torneio da Páscoa. Torneio da Páscoa, que é organizado pelo meu amigo Clevert. Sexta rodada. Vamos para a classificação primeiro aí. São Jorge, 13 pontos. Em primeiro, o BR 316, 13 pontos também. Em terceiro, Descanso, 12. Em quarto, Barcelona, 9. Em quinto, Sambaíba, 9 pontos. Em sexto, Nacional, 7. Em sétimo, Botafogo, 4 pontos. Em oitavo, Palmeiras, 1. E em nono, o Chelsea, 0 ponto. Vamos para os jogos, vamos para os jogos. Os jogos desse torneio, inclusive, hoje tem 2 jogos. Lá no Campo do Rosário, Botafogo e Chelsea. Na Canabrava, o time da Sambaíba enfrenta o Barcelona. Amanhã, o Palmeiras enfrenta a equipe do São Jorge. Inclusive, esse jogo aí já tem um WO. Me parece que o Palmeiras já caiu fora. Esse WO aí é para o São Jorge. Continua na competição. E lá no Descanso, o time do Descanso enfrenta a equipe do BR 316. Então, portanto, aí os jogos do final de semana pelo futebol em Caxias, bola rolando, muitos jogos e vamos esperar que a torcida compareça. Tá período de chuva? Tá, mas até que esses 2 dias a chuva deu aquela trégua, chuva fina ontem e tal. Mas nós temos outros 2 assuntos para falar ainda nesse bloco aqui. Um é sobre o Gia, o goleiro Gia. Tá aí a foto, para quem não conhece o goleiro Gia. Só pedir para tirar um pouquinho o pano de fundo aí do áudio, para a gente falar um pouquinho desse assunto aí que é sério. Para que o torcedor que está em casa entenda qual é o problema do Gia. A gente não vai expor tanto o rapaz aqui. Ele fez uma cirurgia, ele teve um problema no reto, canal do reto. Fez uma cirurgia e depois houve um problema. Houve do procedimento cirúrgico, ele teve que refazer esse procedimento cirúrgico. E mesmo assim ele ainda continuou com esse problema de saúde no reto. Vai ter agora que reconstruir. Tá? E aí todos os amigos do Gia já estão imbuídos em conseguir recursos, porque
entre cirurgia e pós-cirúrgico, é algo em torno de R$30 mil tudo, para tratamento dele. Então, portanto, você que conhece o Gia, eu não tenho um contato, não sei se o Edmilson tem ou o Vanderlei tem alguém, contato para que as pessoas, onde é que pode ajudar, que até agora me foi passado muito pouco, só a foto dele e um áudio me dizendo mais ou menos qual era o problema dele, Vanderlei. A gente vai estar procurando, vai estar trazendo esse contato com quem você pode aí, porventura, se quiser ajudar, entrar em contato para fazer aí a sua doação ao Gia. Lembrando que quando o ser humano tem um problema de saúde de modo geral, você fica impossibilitado de trabalhar. Com certeza o Gia tinha o seu emprego, tem o seu emprego, mas por conta do problema de saúde, fica impossibilitado de seguir aí no seu trabalho. Qualquer pessoa quando está com a enfermidade fica impossibilitado de exercer sua atividade que então, traz tá precisando de ajuda. Que traz recurso financeiro. Então, você aí que é esportista, você que está em casa, que também não é esportista, que quiser ajudar, que pode ajudar, pode estar entrando em contato. Primeiramente, de primeira mão, acho que poderia, se você não tem o contato, pode estar entrando em contato com a gente aqui. Sim, daqui a gente... Sistema Guanaré, que a gente vai estar repassando, mas durante a semana a gente vai trazer também a fonte onde você pode ir para chegar diretamente ao Gia. Bom, inclusive, mano, e Vanderlei, o Márcio Santos, que é um dos diretores do departamento da Volta Redonda, realizou na última terça-feira aqui no Campo Rita Queiroz um jogo beneficente. Foi um sucesso esse jogo, inclusive ele me passou até um áudio, me passou uma planilha do que foi arrecadado. E ele agradeceu a todos que participou desse evento esportivo. Ele conseguiu juntar seis times para realizar esse jogo. Eles arrecadaram R$400 com torcedores que não jogaram e arrecadaram 733, somando os dois valores, R$1.133 numa terça-feira aqui no Campo Rita Queiroz, chuvosa. Então, inclusive, eu quero até agradecer em nome do Márcio, em nome de todos os coordenadores do FC Buchudinho, sim, que é uma organização que eles têm aqui na Volta Redonda, e conseguiram esse dinheiro, entregaram lá no campo mesmo para um tio do Gia, e a gente fica muito agradecido. E o Márcio, por exemplo, é uma das pessoas que pode fazer esse intercâmbio. O Márcio Santos. Márcio Santos, daqui da Volta Redonda, inclusive, ele trabalha em um armazém aqui na cidade, ali no centro. É uma pessoa que pode fazer esse intercâmbio aí de contato, de ajuda, de conta no banco, para ajudar aí o nosso amigo Vladimir Gia. Bom, vamos agora falar, pode subir agora o BG, porque agora nós vamos falar, vamos torcer, claro, que o Gia possa se recuperar, mas tem aí o sucesso do Matheus Emanuel. Nós temos a foto aí, o Matheus Emanuel, a gente já havia falado aqui, ele conseguiu aí a sua graduação, não é graduação, sua passagem lá como na peneira do time do esporte. Essa semana a gente divulgou, continuamos divulgando, o pai dele nos parabenizou pela divulgação, tanto antes quanto depois que ele foi aprovado na peneira da equipe do Sport Recife. Mas tem gente batendo, tem outros, é o Matheus Emanuel, mas tem outros batendo um bolão de Caxias. Vamos ver aqui, a gente vai mostrar o gol dos dois, do Maderley. Maderley, exatamente. Maderley teve lá no Juventude, né? Teve, rápido, uma passagem rápida, né? Juventude, Sabiá, isso, jogou no futebol lá, um time em Aldeias Altas. É verdade. E aí o Maderley, esse foi o segundo jogo golaço do Aimoré. O Aimoré de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, está disputando a divisão principal do Campeonato Gaúcho. Perdeu a primeira partida. No segundo jogo, 5-1 contra o Ipiranga, e o Maderley fez esses dois gols aí. O Aimoré que volta a campo hoje contra o Juventude, lá de Caxias do Sul. E esse jogo aí, mano, o placar dele foi 5-1 para o Aimoré, lá na casa do Ipiranga. Lá na casa do Ipiranga. Que é o estádio Colosso da Lagoa. O Aimoré, disputando o Campeonato Gaúcho, ele ficou no primeiro turno em terceiro lugar, com 4 pontos. Agora, no segundo turno, ele já está com essa vitória importante aí. Em terceiro lugar, ele está num grupo com o Caxias, que foi o campeão do primeiro turno em cima do Grêmio.
Caxias, Grêmio Esportivo, Aimoré, São José e Brasil de Pelotas. Portanto, ele está no grupo B do Campeonato Gaúcho. Nesse caso, no segundo turno, o grupo B enfrenta o grupo A, porque ele vai jogar hoje contra o Juventude. Isso, exatamente. Então vamos lá. Maderley é mais um meio de exportação Caxias. Caxias, exatamente. Muito de fora da área e o chute dele, bastante habilidade realmente aí pra Eu fazer lembro esse do gol. Maderley, ele jogou pelo Juventude, como o próprio Edmilson falou, passagem muito rápida, mas foi aí uma insistência do Paulinho também. Do O Paulinho, exatamente, escolinha. Escolinha do Paulinho, que já tem revelado bastante jogadores. O que eu penso é o seguinte, o Paulinho tem muito esforço, tem muito entendimento, tem muito conhecimento, o que está faltando para ele é recurso. Recurso. Exatamente. Porque ó, sem dinheiro ele consegue levar. Muita gente diz assim, vou rasgar logo o jargão aqui. Muita gente, quando o Paulinho faz aqui uma peneira, tem muita gente, muitas, não são, o Paulinho tá fazendo peneira para ganhar dinheiro. Nada. Porque aí os garotos têm que pagar uma taxa, não tem nada a ver com isso. Quando o cara vem, o olheiro, tá? Tem que vir, ele vem por conta de quem tá chamando ele. Então tem que ter estadia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ele tá trazendo alguém credenciado para levar um jogador que foi selecionado aqui. Agora, passou, ainda tem que pagar tudo para ir lá? Tem. Tem, porque aqui é uma peneira sem comprometimento de a certeza que o cara vai ficar lá. Exatamente. Depois que ele é aprovado aqui na peneira, aí ele vai ter a oportunidade de ser visto mais de perto pelos profissionais da área técnica do clube do qual fizeram a parceria. E é o caso aí, no caso do Esporte Clube Recife, com o menino Matheus Emanuel, que saiu o próprio Sérgio dos Santos. Inclusive, o Maderley, ele saiu daqui, quando ele saiu de Caxias, junto com o João Lucas, lá do Escaldeirão, que hoje já está, retornou para Caxias, foi Maderley e João Lucas para o Esporte Recife, levado pelo Paulinho. Aí eles se profissionalizaram, jogou naquele time intermediário ali, o Flamengo lá de Guarulhos, de Arco Verde e tal, jogou, rodou, o Maderley já é rodado, o Maderley já jogou no Boa Esporte, ele já jogou, Então o quê? Tu que teve ele no elenco, ele tem quantos anos mais ou menos? Maderley? Maderley, acredito que ele já deve ter uns 26 a 27 anos. Então já tá numa apurada. Já, mas bem rodado. Bem rodado. Bem rodado, ele é solteiro, tem essa vantagem, né? Tá. Porque às vezes o cara quando casa, eu não tenho nada contra pelo quem contrário. é casado, porque eu sou casado. Aí vem a esposa, vem um filho, aí o cara já... se prende ali. Se prende um pouco, né? E ele é solteiro, então... fica mais fácil para ele. E esse Campeonato Gaúcho aí para ele está sendo uma vitrine. Sim. Porque ele é um volante, ele não tem costume de marcar gol. Ele marcando 2 gols no Campeonato Gaúcho. Então, um campeonato de muita pegada. Então, ele tá muito... Que pegada, né? Exatamente. Não, mas ali é Libertadores. Entendi. Daqui a pouco a gente fala sobre Libertadores. Mais alguma coisa? Vamos para o intervalo. No intervalo, porque na sequência nós vamos falar da situação real para você que está em casa, do esporte no mundo todo. Depois do intervalo, a gente tem mais informação para você aqui no Resenha Esportiva Debate. De volta com a sua Resenha Esportiva Debate. Agora nós vamos pontuar para você que está em casa como que está a situação do mundo esportivo com essa pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, Campeonato Italiano, suspenso. Jogos da Premier League, suspenso. Fórmula 1, suspensa. NBA, suspensa. Aqui na América, a Taça Libertadores da América, as 2 próximas rodadas, suspensa. Eliminatórias da Eliminatória, as 2 primeiras rodadas, canceladas. A Confederação Brasileira de Futebol já emitiu uma nota desconvocando os jogadores que foi convocado para esses 2 próximos jogos da Seleção Brasileira, que já foi suspenso. E aí tem a questão dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu tenho um receio, acho que os Jogos Olímpicos vai ser adiado. certeza. Eu acho que vai ser adiado. Tem muita chance de acontecer esse adiamento. Porque existe 3 posições, uma delas eu não queria que acontecesse. O adiamento, a transferência de sede ou o cancelamento. Eu não queria que acontecesse o cancelamento, é complicado. Todo mundo faz um esforço, faz um planejamento. Muito trabalho. O investimento que já foi feito, Isso. muitos milhões de euros, de dólares,
Rapaz, é complicado, viu? E aí a questão da transferência de sede não dá porque a pandemia, o mundo todo tem o coronavírus. Então não dá mais para pensar em mudança de sede. Ou no adiamento ou no cancelamento. Só tem essas duas situações. E outra, que alguns atletas já foram afetados, já foram infectados pelo coronavírus e o contato deles com, quer queira, quer não, vai ter uma multidão, são muitos atletas ali juntos e o contato entre eles pode ocasionar o que já aconteceu com alguns times. Lá da Itália já teve alguns tem jogadores, já teve técnico afetado e o restante do time está de quarentena. A Sara Menezes aqui do Piauí, a judoca, né, que já foi campeã olímpica, mundial, ela teria que disputar uma seletiva para as Olimpíadas agora na Rússia. Não pôde, era esse final de semana. O Robert Scheid, velejador, que ele é brasileiro, mas que mora na Itália, foi proibido do governo italiano de sair lá do país. Não pode para disputar nada. Então, o mundo está todo ele refém da pandemia do coronavírus. Agora, tem muita fake news, é importante a gente falar, tem muita fake news. Tem muita informação falsa, mas o único detalhe que a gente tem que dizer, vamos supor o seguinte, é a minha formação, eu não sou profissional nessa área, não adianta, mas é que você precisa fazer só a higiene normal, como se você estivesse se preparando para qualquer outro vírus, de uma gripe, de uma influenza, porque os sintomas são muito semelhantes. Então não adianta a gente criar também um pânico aqui. E os casos graves não chegam a 20%. De todo mundo que pega o coronavírus, dos materiais que eu já andei lendo, de alguns vídeos de especialistas que já andei observando, o pessoal que tem o coronavírus, 20% não chega a casos graves. E a maioria são casos leves, então não precisa todo esse pânico. Claro, que uma pessoa que já está infectada ali tem a maior probabilidade de ter um caso mais grave, né? Bom, só para lembrar que a Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol, alguns jogos ainda vão acontecer esse final de semana, mas depois disso, e esse final de semana já jogos com o portão fechado, não tem torcida. E depois disso está suspensa a competição. Áustria e Suíça também já suspenderam seus campeonatos. Ontem, no Rio de Janeiro, o governador até fez um comentário infeliz, né? Sobre essa questão do coronavírus. Ele falou que era só jogar de portões fechados e os jogadores que se virassem cada um por si. E aí o jogador do Vasco, Leandro Castan, né? Do Vasco, né? Isso, exatamente. O jogador do Vasco saiu em defesa da categoria, falou lá, fez um comentário lá rebatendo a fala do governador do Rio de Janeiro. Que realmente é algo sem sentido. Se ele quer proteger a população, que proteja também os jogadores, ou cada um por si. Bom, e é bom lembrar, para quem não entende, por enquanto a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, não tinha declarado como pandemia. Declarou como pandemia. O que é pandemia? É porque a própria Organização Mundial de Saúde, ela não vai obrigar, mas ela exige que os governantes façam um maior número de ações de prevenção e que dê resultado. Porque até então os governos estavam muito parados, os governos de quase todo mundo estavam muito parados. É pandemia, é surto para cá, surto para lá, ninguém estava se preocupando, não se tem hospital com áreas para abrigar, não se tem nada. O que tem muito é uma correria para as farmácias para comprar álcool gel e máscara. Quer dizer, ninguém estava preparado para nada, nem mesmo no Brasil está preparado. O governo, eu vou evitar fazer comentários, mas tem muita coisa de fake news e tem muita coisa de inércia para poder se combater esse surto. Bom, mas vamos falar de futebol, que é o que nós estamos aqui para isso. Vou sorrir, agora eu vou dar uma cara só. Vamos ficar satisfeitos, porque sempre é bom a gente zoar com o argentino, não é isso? Vamos colocar primeiro, vamos falar aqui, ontem pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20 feminino, sensação, o Brasil tem que estar observando isso, sensação da primeira fase. Já vamos passar essa classificação. Venezuela 7, Equador 0, Argentina 1, e a Bolívia, que não tinha ganho de ninguém até agora, 1. E aí, a classificação está aqui para você que está em casa. Vou botar o pessoal que está em casa. Tá bem? Classificação. Grupo A. Já fechou fase de grupo na chave A. Venezuela em primeiro, 10 pontos. Colômbia em segundo, 7 pontos. Argentina em terceiro, 6. Equador em quarto, 3. Bolívia em quinto, 1. Ou seja... conseguiu arrancar um ponto. A Argentina está fora.
Já terminou a fase de grupo para chavear. Por causa desse ponto que foi arrancado dela pela Bolívia. 2 pontos, no caso, né? Dois Que foi. pontos. Tá fora, a Argentina tá fora. Só classifica 2 de cada grupo. Só 2 pro quadrangular final. Venezuela, a sensação do sul-americano, e a Colômbia em segundo lugar. O grupo B tem Brasil em primeiro, vai se definir hoje. Brasil em primeiro, Paraguai em segundo, Uruguai em terceiro, Chile, que já tá fora aí praticamente, em quarto com 1, e Peru também já tá fora com 1. Ou seja, Uruguai e Paraguai tá brigando por uma vaga. O Brasil já tá classificado, nem que seja em segundo, mas o Brasil já tá. O Brasil hoje joga contra o Chile e o Uruguai joga contra o Peru. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês. Até agora, nada de Marta Sintra jogando. Jonas Urias, o que é que o Jonas Urias pode ter observado para não escalar a Marta como titular em nenhuma das 3 partidas até agora, Edmilson? Rapaz, é meio complicado, porque a Marta no Grêmio ela é titular. É diferente, né? Grêmio e Seleção Brasileira. Ele convocou. Então, a partir do momento que ele convocou, ela tem que estar fazendo parte do grupo. E eu esperava que ela participasse desses jogos. Se não entrasse de cara, mas pelo menos entrasse no segundo tempo. Eu não sei quais são os critérios que ele está usando, né? A gente também que acompanha de longe aqui não sabe que não está colocando ela em campo para jogar. Eu conversei com o Márcio. No início da semana, ele tinha telefonado para ela, na verdade, e ela disse, eu estou pronta para entrar em campo. Ela mesmo se perguntava, eu não sei o que é que está acontecendo, que o professor, que ela chama assim, não está me aproveitando como titular, mas eu estou pronta a qualquer momento. E ela não foi aproveitada em nada até agora, ela surge apenas nas comemorações dos gols. Exatamente. Eu acredito que ele fez no início, né, na primeira partida do Sul-Americano, colocou uma escalação, ele pensou da seguinte forma, vou colocar essa escalação e vou ver o que vai dar. Aí, as Minas ganharam, ok. A comissão de frente funcionou muito bem da seleção. Ele seguiu dando sequência, mas poderia ter já colocado a Marta no segundo tempo, no final de segundo tempo, justamente para dar a oportunidade. E um caso como esse, em que ela é convocada e não participa dos jogos, isso desmotiva o jogador. Certeza. Agora, eu acredito que hoje o Brasil já está classificado, independente do resultado que aconteça hoje, o Brasil com 9 pontos, ou primeiro ou segundo ele vai ficar. Eu acredito que é a chance dela entrar. Eu acho que hoje ele deve fazer um rodíziozinho, botar alguém que já jogou as 3 partidas no banco, analisar, não é avaliar, é analisar como é que vai ser o desempenho das outras que ainda não atuaram, porque a oportunidade que ele tem é essa, porque a partir do quadrangular, já ou ganha ou fica fora do Mundial. Porque, na verdade, esses grandes técnicos, eles gostam muito de repetir escalação. E no futebol tem aquela velha história, time que está ganhando não se mexe. Então, se ele vem colocar na seleção do início, o time vem ganhando, acho que acredito que ele não quer mexer no esquema. Mas se mexe sim, por quê? A partir do momento que essas meninas, a gente não quer que isso aconteça, mas uma machuca, ou então não dá o resultado esperado numa partida, e aí ele vai colocar quem? Sem ter participado, sem ter observado, sem ter o ritmo. E sem ter o ritmo. Então é bom que se use. Se tem um elenco, se convocou, então convocaria só as 11 para jogar. Ok. Então se tem as 20 e poucas jogadoras, 20 e tantas jogadoras, que coloque todas, que aproveite, né? A gente sabe que numa convocação dessa de seleção brasileira, e já tivemos exemplos disso, isso não é segredo para ninguém, tem jogador que é convocado e não joga mesmo de nada, não joga, é campeão. Exatamente. Mas o detalhe que nós estamos batendo em cima é porque a Marta não é uma jogadora de retranca, não é uma lateral, não é uma zagueira, não é uma goleira, ela é justamente uma mulher, um atacante. Então é o ponto de equilíbrio onde o Brasil se supera. E é por isso que a gente está sempre batendo na tecla que ela poderia já ter atuado. Bom, mas vamos falar de Copa do Nordeste, que foi aberta mais uma rodada no meio de semana, com o Santa Cruz fazendo 3-0 no Botafogo da Paraíba. Aí vamos ter final de semana América e Bahia, Confiança e CRB, Náutico e Fortaleza, Ceará e Sport, Vitória e River, CSA e Frei Paulistano e o Imperatriz contra o ABC. E aqui, a classificação de momento do Grupo B, que é o grupo do Imperatriz, Confiança 13 pontos, Náutico 11, Santa Cruz 10, Vitória 10, Ceará 8, Imperatriz 7. Então, Imperatriz precisa pontuar. Está longe da classificação, né? Está longe. O América tem 6 e o CSA tem 1. Vamos falar de Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. Vamos destacar aqui o Campeonato Paulista e Carioca.
Eu tenho aqui, ó. O Campeonato Paulista começou ontem, com o Oeste fazendo 3-0 no Botafogo e o Bragantino, o RB Bragantino 4-0 no Água Santa. Tá? Mas nós temos jogo hoje ainda, Edmilson. Você tem aí? Muitos jogos. Ferroviária e Novo Horizontino. Hoje, 16h30 na Fonte Luminosa. Inter de Limeira e Palmeiras, lá no Major Levi Sobrinho. São Paulo e Santos do Morumbi, 19 horas. Isso hoje. Amanhã, no Municipal de Mirassol e Santo André. E lá na Arena Corinthians, o Corinthians, que está em último na classificação geral, Sim. vai jogar contra a equipe do Ituano. E se ele não vencer o Ituano, aí a coisa vai pegar. Ainda temos mais um jogo depois, na sequência, na segunda, Guarani e Ponte Preta. Isso. E a decepção da semana? Não, vamos já já, porque, tipo assim, o Santos de São Paulo hoje é portões fechados, viu? Lá em São Paulo não vai ter público hoje para Santos de São Paulo, não. No caso é São Paulo e Santos. Bom, e há muito tempo que não acontece isso. Flamengo e Portuguesa hoje também, né? Flamengo e Portuguesa. No Carioca vamos ter Resende e Macaé, Flamengo e Portuguesa, Boa e Cabo Friense. E amanhã Botafogo e Bangu, Madureira e Volta Redonda, e aí o clássico dos derrotados do meio de semana. Sem público. Sem público. Vasco e Fluminense, aí não vai ter torcedor para cobrar, tem isso mesmo. É verdade. O Abel tá tranquilo. Mas a diretoria do Vasco disse que mantém ele, garantiu ele mais um. Tanto ele como o Adilson lá no Cruzeiro, que perdeu pro CRD. Mesmo assim, com essa garantia da... Tem muita diretoria que fala isso aí pro técnico, mas já tá por trás, já tá em contato com outro. Claro, mas é porque é um clássico. O clássico é um divisor de águas. Quem perder esse clássico, a situação complica tanto o Odair Helman como o próprio Abel Braga. A situação do Abel ainda é pior. Perdeu pro Goiás, tá? Em casa. O Fluminense perdeu fora de casa pro Figueirense. Então, a competição é mais ou menos por aí. Bom, últimas palavras aí, pra gente fechar, vai se despedindo aí, mas a gente falar. A decepção da semana, Internacional e Grêmio. Fala lá. Pancadaria total ali, briga dentro de campo, uma decepção realmente para quem foi assistir, para os torcedores. Estádio do Grêmio lá, Olímpico. Lotado, 60 mil pessoas assistindo ali aquelas cenas, mais as pessoas que estavam acompanhando pela TV, realmente uma decepção. Edmilson Coutinho, há muito tempo a gente não tinha boxe no lugar de futebol. Na verdade, engraçado que antes do jogo, a diretoria se reuniram lá em um restaurante, se confraternizaram. Pegaram a paz. Exatamente. Aí no jogo, aos 80 minutos de jogo, aconteceu aquela... Eu não digo nem pancadaria, foi empurradaria. Porque, se empurrar, eles não brigaram. Aí quando terminou o jogo, 7 atletas em cada time, aí eles foram se abraçar, se confraternizar. Não é coisa horrível. Que situação. Bom, mas o programa de hoje está chegando ao final. Agradecer mais uma vez Edmilson Coutinho por mais uma participação aqui no Resenha Debate aos finais de semana. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pela consideração de estar aqui no Resenha Esportiva e até a próxima. Vanderlei Araújo. Muito bom estar participando mais um Resenha Esportiva Debate aqui com vocês, o pessoal de casa que nos acompanha. Só lembrar aqui, dar um recado pro pessoal que são muitos jogos que vão acontecer no final de semana, tanto hoje como amanhã, e também das outras modalidades. Vocês podem estar fazendo ali o vídeo da sua comemoração, fazendo ali o vídeo do seu time, falando alguma coisa, falando com os seus jogadores, com o seu time, e mandar pra gente, pro Resenha Esportiva, que a gente vai estar reproduzindo aí, tanto durante a semana, quanto no final de semana aqui no Resenha Esportiva Debate. Você pode estar mandando o nosso telefone aqui, nosso WhatsApp, número 981732569. Esteja mandando seu vídeo e a gente vai estar aproveitando aqui no programa. Então é isso, dever cumprido, Resenha Esportiva de hoje fica por aqui. Durante a semana, ao 12h40, a informação do esporte. Sábado que vem estaremos de volta com mais uma edição do Resenha Esportiva Debate. Até lá!